Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. Pele de Urso. Contos dos Irmãos Grimm. Houve, uma vez, um rapaz, ainda imberbe, mas muito corajoso, chamado Miguel. Desde criança desejava ser soldado e, ao chegar à idade própria, alistou-se. Logo rebentou a guerra e ele portou-se com a maior bravura, era sempre o primeiro onde o perigo era maior. Quando acabou a guerra, o exército foi licenciado e Miguel despedido, recebendo pequena soma de dinheiro em paga pelos serviços prestados. Durante esse tempo, seus pais haviam morrido e Miguel não tinha mais um lar, então foi procurar os irmãos, pedindo-lhes que o deixassem ficar em sua companhia até que viesse nova guerra. Os irmãos, porém, muito maus de coração, disseram: "Que faremos contigo? Não entendes nada dos trabalhos do campo e não há lugar para ti, arranja-te como puderes." O pobre soldado nada mais tinha no mundo senão a espingarda, pôs a arma a tiracolo e, muito triste e desanimado, foi andando ao acaso, sem saber como ganhar o pão. Chegou a um grande descampado, onde só se viam algumas árvores formando um círculo, sentou-se à sombra delas e pôs-se a cismar na sua amarga sorte: "Não tenho dinheiro, não aprendi outra coisa senão lidar com armas e agora, estando concluída a paz, ninguém precisa de mim. Se começo a mendigar, dirão que sou forte e é uma vergonha estender a mão. Vejo, pois, que tenho de morrer de fome." Nisto ouviu um forte ruído, olhando em redor, viu a 2 passos um desconhecido trajando um casaco verde, com ares de fidalgo, mas um de seus pés era um monstruoso casco de cavalo. Plantou-se-lhe em frente e disse: "Sei o que te falta, terás dinheiro e riquezas para gastar à vontade, mas, primeiro, quero saber se és corajoso para não gastar inutilmente o meu dinheiro." "Um soldado e medo são coisas impossíveis de combinar," respondeu Miguel. "Podes pôr-me à prova." "Muito bem," disse o desconhecido, "olha para trás de ti." Miguel voltou-se e viu, a poucos passos, um enorme urso, que avançava rosnando para ele. "Oh, espera que vou coçar-te o nariz e fazer-te perder a vontade de rosnar." E, apontando a espingarda com a maior tranquilidade, deu um tiro certeiro no focinho do animal, fazendo-o cair fulminado. "Muito bem," disse o desconhecido, "vejo que não te falta coragem, mas há ainda outra condição a preencher. Contanto que não prejudique a salvação da minha alma, aceito-a," disse Miguel, sabendo quem tinha na frente, "do contrário não contes comigo." "Tu mesmo verás," respondeu o desconhecido. "Durante os próximos 7 anos, não te lavarás, nem te pentearás, não deves cortar os cabelos, as unhas nem a barba e, tampouco, deves dizer um único Padre Nosso. Se morreres nesse intervalo, a tua alma será minha, se não morreres, então serás livre e rico pelo resto da tua vida." Miguel pensou na grande miséria em que se achava e como tinha enfrentado a morte tantas vezes, quis desafiá-la mais uma vez e concordou. O diabo, então, porque era bem ele, despiu o casaco verde, entregou-o ao soldado, dizendo: "Com este casaco no corpo, sempre que puseres a mão no bolso telás cheia de dinheiro." Em seguida, tirou a pele do urso e disse: "Esta pele será o teu capote, bem como a tua cama, pois nela e em nenhuma cama deverás dormir. Graças a esse capote, te chamarás Pele de Urso." Disse isso e desapareceu. Miguel vestiu logo o capote e meteu a mão no bolso, constatando que era verdadeiro o que dissera o diabo. Cobrindo-se com a pele de urso, pôs-se a caminho para correr mundo,
foi um bom camarada e não desprezava nada que lhe pudesse proporcionar o dinheiro. No primeiro ano tudo correu mais ou menos bem, mas no segundo, foi uma calamidade. Ele parecia um monstro. Os cabelos formavam uma carapinha nojenta, cobrindo-lhe parte do rosto. A barba muito comprida parecia um pedaço de feltro velho. As unhas transformaram-se em garras aduncas e o rosto estava de tal forma sujo que se poderia nele plantar agrião, o qual certamente cresceria bem. As pessoas que encontrava fugiam dele espavoridas. Contudo, dava muito dinheiro aos pobres para que rezassem por ele, pedindo a Deus que o não deixasse morrer antes dos 7 anos. Além disso, pagava regiamente, nas hospedarias, encontrava sempre hospitalidade. No 4º ano daquela estranha vida, chegou certo dia, muito cansado, a uma hospedaria desconhecida. O hospedeiro recusou-se a recebê-lo. Miguel então pediu que o deixasse descansar na cocheira, mas o hospedeiro nem isso queria permitir, alegando que iria espantar os cavalos. Mas quando Miguel meteu a mão no bolso e tirou um punhado de moedas de ouro, o hospedeiro abrandou e deu-lhe um quartinho nos fundos da casa, fazendo-lhe prometer que não se mostraria para que a casa não perdesse o bom renome que gozava. À noite, sozinho no seu quartinho, Miguel, sentado, muito tristonho, desejava com todo o coração que esses 7 anos tivessem fim, quando ouviu choros e gemidos no quarto próximo. Levado pelo seu coração compassivo, foi informar-se, abriu a porta e dou com o velho puxando os cabelos e chorando desesperadamente. Aproximou-se dele, mas o velho assustou-se e quis fugir. Finalmente, ouvindo uma voz humana e bondosa, deixou-se persuadir. Animando-o gentilmente, Miguel levou-o a contar a causa de seus sofrimentos. Reveses de fortuna tinham-lhe feito perder todos seus bens, ele e suas filhas padeciam fome, era tão pobre que nem sequer tinha com que pagar a pequena despesa na hospedaria e por isso seria certamente levado à prisão. Se não tendes maiores aborrecimentos, disse Miguel, eu tenho dinheiro bastante para ajudar-vos. Mandou chamar o hospedeiro, pagou-lhe toda a conta e ainda deu ao velho uma bolsa cheia de moedas de ouro. Vendo-se livre de todos os apuros, o velho não sabia como demonstrar-lhe gratidão. Vem comigo, disse, minhas filhas são maravilhosamente belas, poderás escolher uma delas para tua esposa. Teu aspecto é um tanto esquisito e pouco animador, mas, quando minhas filhas souberem o que fizeste por mim e por elas, nenhuma hesitará em casar contigo. Depois ela te porá em melhores condições. Miguel aceitou a proposta muito contente e acompanhou o velho até a sua morada. Quando entraram, a filha mais velha, ao ver Miguel de perto, deu um grito de espanto e fugiu a toda pressa. A segunda, mais corajosa, examinou-o dos pés à cabeça, depois disse: Como é possível casar com um homem que nem figura humana tem? Prefiro casar-me com o urso rapado que passou por aqui uma vez, e fingindo que era um homem, usava um belo uniforme de sardos e luvas brancas. Se fosse somente feio, ainda me habituaria com sua fealdade, mas... A filha mais nova, entretanto, aproximou-se e disse: Meu pai, ele deve ser um homem muito bom, desde que te socorreu na tua aflição. Se em troca da sua generosidade lhe prometeste uma das tuas filhas, tens de manter a palavra dada. Infelizmente, o rosto de Miguel estava tão coberto de sujeira e de cabelos, que ninguém pôde perceber a alegre emoção que nele se refletia ao ouvir essas palavras. Tirou do dedo um anel de ouro, quebrou-o em 2 partes iguais e deu-uma à jovem, ficando com a outra, na metade que ficava com ela, inscreveu o seu nome. E na que ficava com ele, o nome dela, pedindo-lhe que guardasse bem essa metade do anel. Depois despediu-se, dizendo: Sou obrigado a peregrinar ainda durante 3 anos se, então, passado ainda 1 mês, eu não aparecer, estás livre, porque morri. Mas pede a Deus que me conserve a vida para que sejamos felizes.
A noiva vestiu-se de preto, declarando que não se vestiria de outra cor até que Miguel voltasse. Quando pensava em Miguel, na repulsão que ele inspirava, vinham-lhe as lágrimas aos olhos. As irmãs não paravam de caçoar delas, zombando. Toma cuidado, dizia a mais velha, se lhe das a mão ele te baterá com a pata. Fica atenta, dizia a outra, os ursos são doidos por doces, quando comeres doces, cede-lhe a tua parte, senão come-te. Terás de fazer sempre a sua vontade, tornava a primeira, senão põe-se a rosnar. E a segunda replicava. O casamento será divertido, sem dúvida, os ursos dançam admiravelmente. A noiva calava-se, não se deixando sugestionar e pedia com fervor a Deus que protegesse o noivo. Este continuou a sua vida errante, de um lugar para outro, fazendo por toda parte todo o bem possível, dando largamente esmolas aos pobres para que rezassem por ele. Quando finalmente chegou o dia em que completava os 7 anos de cativeiro, voltou ao descampado e foi sentar-se sob as árvores em círculo. Não tardou muito, uma forte rajada de vento fez curvar as árvores até ao chão. O diabo estava na frente dele, fitando-o muito mal-humorado, atirou-lhe seu velho casaco, dizendo: Vamos, anda logo, dá-me o meu casaco verde. Devagar, devagar, respondeu Miguel, primeiro tens de pôr-me tal como eu era antes. De boa ou má vontade, o diabo teve de ir buscar água, lavá-lo, penteá-lo e aparar-lhe as unhas. Terminada a operação, Miguel apareceu muito mais bonito do que antes, tão garboso e imponente que até parecia um general. Em seguida, o diabo retirou-se sempre furioso e Miguel sentiu o coração completamente aliviado. Dirigiu-se à cidade e mandou confeccionar uma vistosa roupa de veludo e rendas, de grande fidalgo, tomou uma carruagem atrelada com 4 soberbos cavalos brancos e foi à casinha da noiva. Ninguém o reconheceu. O velho, que o tomava por um oficial dos mais graduados, levou-o para a sala onde estavam as filhas. Foi convidado a sentar-te entre as duas mais velhas, estas serviam-lhe o melhor vinho e os melhores petiscos, achando que nunca haviam visto em toda a vida um homem tão belo quanto ele. A noiva, porém, sentada em frente dele, vestida de preto, não erguia os olhos e não abria a boca para dizer uma só palavra. Terminado o almoço, Miguel perguntou ao velho se queria dar-lhe uma das filhas por esposa as duas mais velhas. Ao ouvirem isso, correram para os quartos a se enfeitarem com os mais belos adornos, cada qual com a esperança de ser a preferida. Assim que ficou só com a noiva, Miguel pegou a metade do anel que guardara consigo e deixou-o cair dentro de um copo de vinho, apresentou depois o copo à noiva dizendo que queria beber a sua saúde. Ela aceitou o copo e bebeu. Quando acabou, viu brilhar qualquer coisa no fundo e logo reconheceu a metade do anel. Muito comovida e o coração a pulsar doidamente, tirou do peito a outra metade do anel que trazia suspensa numa fita, aproximou as duas metades e viu que se completavam perfeitamente. Minha querida, disse ele, eu sou o noivo e tu o conheceste como pele de urso, mas, por graça de Deus, recuperei a figura humana e estou inteiramente limpo daquela imundície que me recobria todo. Agora voltei para te desposar. Aproximou-se-lhe com grande ternura, estreitou-a nos braços e beijou-a. Nesse momento, entraram as duas irmãs, todas enfeitadas e trajando os vestidos mais ricos. Quando souberam que o belo e garboso Miguel, que tanto haviam desdenhado, ia casar-se com a irmã mais nova, saíram correndo, loucas de ruiva. A mais velha afogou-se no poço e a segunda enforcou-se numa velha figueira. À noite, ouviram bater na porta. Miguel foi abrir e deu com o diabo na sua casaca verde, que lhe disse: Não fiz tão mau negócio. Perdi a tua alma, mas, em compensação, ganhei 2. Obrigado por assistir. Até a próxima.
Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.